a ordem de Deus através de Samuel. Em 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? E ele responde: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Aqui encontramos essa recomendação que Samuel disse que é aplicável para as nossas vidas, porque muitas vezes pensando de um ritual, de uma liturgia, de sacrifícios, estamos isentos de uma obediência à palavra do Senhor. Mas Samuel deixa bem clara que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que qualquer sacrifício que possamos realizar. E isso nós encontramos na mensagem dos apóstolos na igreja primitiva, quando eles foram levados à prisão e os que estavam ali no sinédrio, aqueles oficiais judeus, disseram para os apóstolos não mais falar no nome do Senhor Jesus Cristo. E no verso 29 do capítulo 5 encontramos a resposta do apóstolo Pedro e os demais apóstolos afirmando: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Dessa maneira vemos essa resolução, essa afirmação bem clara de que eles estavam dispostos a irem até as últimas consequências por amor de Deus. E o início de Israel por Abraão, diz no capítulo 11 aos Hebreus, verso 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Dessa maneira, vemos na figura de Abraão, que simboliza o pai da fé, essa obediência à palavra do Senhor, e assim podemos ver que a obediência, ela traz frutos, não somente no sentido espiritual, mas também no sentido material, no sentido físico para as nossas vidas. Aqui no capítulo 28, nós vemos no verso 4 a palavra de Deus repetindo 3 vezes a palavra fruto. Fruto, fruto, fruto. Os filhos dos hebreus, suas plantações e seus rebanhos seriam abençoados. Para um povo agrícola como os hebreus, esses eram os elementos cruciais da vida física que eles tinham naquela época. Eles não tinham no que guardar as suas riquezas, mas o fruto da terra e o fruto dos animais era de muita importância para aquele povo. E no verso 5 fala de algo do nosso dia a dia. Assim como o Senhor Jesus ensinou a chamada oração do Pai Nosso, primeiro ele iniciou dizendo da adoração a Deus, e depois ele disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então é algo que nós necessitamos para as nossas vidas diárias, e dessa maneira isso tudo é muito importante para mantermos o equilíbrio de uma vida que seja uma vida simples, mas que tendo o sustento diário
para a nossa sobrevivência. Então encontramos que a obediência traz consigo essas bênçãos sobre todas as provisões que ganhamos com o nosso trabalho. Será abençoado aquilo que adquirimos e consumimos rapidamente, como por exemplo, às vezes uma fruta. Uma fruta é algo que, se não comermos rapidamente, ela vai amadurecer e não vai ter uma duração muito grande. Então, o Senhor nos abençoa quando adquirimos uma fruta, algo que é rápido, que deve ser consumido, e outras coisas que podemos guardar conosco por um longo tempo, também receberá uma bênção. Talvez ganhamos apenas o que satisfaz nossas necessidades básicas, principalmente num país como o nosso. Muitas pessoas, elas conseguem sobreviver apenas com as necessidades do dia a dia. Quando pela manhã nós saímos para trabalhar, podemos ter o café, depois uma refeição no almoço, no jantar, e Deus, Ele promete a sua bênção sobre o nosso cesto de provisões. Se vivemos ganhando o suficiente para a nossa alimentação diária, recebendo o necessário para as provisões de cada dia, devemos estar tão bem de vida quanto Israel, pois quando o Senhor providenciou alimento para o seu povo, especialmente quando eles andavam pelo deserto, Ele deu apenas o maná suficiente para cada dia. O que mais eles precisavam? O que mais precisamos nós? Então, a cada dia, o Senhor tem nos prometido que vai nos sustentar. Será bendito o teu cesto e a tua amassadeira. No entanto, se tivermos provisões estocadas, quanto mais carecemos da bênção do Senhor sobre elas, pois existe a preocupação de ganhar, de preservar, de administrar e de utilizar bem. Então, muitas das vezes podemos criar uma ambição no nosso coração e isso pode prejudicar a nossa vida espiritual. A menos que o Senhor nos abençoe, essas preocupações hão de corroer os nossos corações, vai trazer malefícios para os nossos corações, até que essas provisões podem se tornar nosso Deus e nossas preocupações se tornem destrutivas. E aí existe o grande perigo para a nossa vida espiritual. Então, o que fazer? Como diz esse texto, nós devemos orar para que o Senhor abençoe nossas provisões, capacita-nos a usá-las para a sua glória, ajuda-nos a conservar as coisas deste mundo em seu devido lugar, não permitindo que nossas economias ponham em risco a salvação de nossas almas. Dessa maneira, devemos obedecer à palavra do Senhor, porque caso não a obedeçamos, isso é muito perigoso. Quando pessoas não obedecem à palavra do Senhor, diz em 1 Pedro 4:17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por vós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Dessa maneira, a obediência à palavra do Senhor é algo de muita importância para a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, ele chega a conduzir-nos a um
verdadeiro limite desta obediência, que está em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, todo pensamento, ele deve estar voltado para a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deixou o seu exemplo, que nos deixou o seu ensino, para que possamos colocá-los em prática. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Que o Senhor continue lhe abençoando. E essa abençoada provisão, ela sempre tenha na sua casa. Vamos orar. Senhor, suplicamos que a tua graça, que o pão nosso de cada dia, nos seja dado para todo o teu povo, Senhor. Sabemos que muitas das vezes temos pessoas que passam por necessidades, mas que essas pessoas possam estar te obedecendo e confiando nas tuas promessas. Ajuda o teu povo, Senhor, a caminhar neste mundo de cabeça erguida, com dignidade, e assim, ó Pai, te servindo, te obedecendo. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.